Dados divulgados por uma pesquisa do Ministério da Saúde mostram que o número de pessoas com obesidade no Brasil aumentou 67,8% entre 2006 e 2018. Olha só, gente, é um aumento muito grande. Isso significa que são atualmente mais de 41 milhões de brasileiros obesos no país. Então, é um número muito alto, é um problema real. E por isso estamos recebendo aqui a endocrinologista Leandra Negreto. Seja bem-vinda, Leandra. Obrigada. Doutora, a gente viu ali, os números são assustadores, né? 41 milhões de brasileiros com problema de obesidade. Esse aumento, a gente pode determinar uma causa, assim, pelo menos a mais comum? Bom, a mais comum é a epidemia de sedentarismo que a gente vive atualmente. A população está muito inativa. Atualmente a gente faz tudo com elevador, controle remoto. Essa inatividade que todo mundo está sujeito faz com que o nosso gasto calórico diminua muito. Além disso, a nossa alimentação está cada dia mais industrializada. A gente come mais fora de casa, come muitos alimentos processados, muito ricos em caloria e pobres em nutrientes. E a gente fica muito exposto a um superávit calórico. A gente não gasta caloria e come caloria em excesso. Esse desbalanço energético acaba que nos predispõe à obesidade. Certo, a gente sabe que é a questão do IMC, né, que é aquela medida que a gente faz, né, às vezes a pessoa faz conta até, né, mas como saber, explica pra gente primeiro o que é o IMC e também como a gente saber se realmente, assim, a gente está numa situação ali já beirando a obesidade ou se a gente já está lá, como é que a gente pode identificar isso? Bom, o IMC, ele nada mais é do que o índice de massa corporal. Como é que ele é calculado? Ele é uma equação muito simples. Você vai pegar o seu peso em quilos e dividir pela sua altura em metros ao quadrado. Ou seja, você multiplica a sua altura 2 vezes. Vamos colocar aí 1,60 vezes 1,60, põe embaixo da equação e coloca o seu peso dividido por isso. Um peso adequado, considerado normal, para a população adulta é entre 18 e 25. Se a pessoa já for idosa, até 27 tá tudo bem. O IMC, o índice de massa corporal. Esse resultado dessa continha. Essa é continha. Se a pessoa não for idosa, se ela ainda estiver numa faixa etária abaixo dos 65 anos e estiver maior ou igual a 25, ela já está com sobrepeso. Se essa continha der maior que 30, maior ou igual a 30, ela já está com obesidade grau 1. Maior ou igual a 35, grau 2, e maior ou igual a 40, a antiga obesidade mórbida ou grau 3. E aí o caso, cada vez que sobe mais, esse número vai ficando mais grave, mais difícil de contornar. E no idoso é a partir de 27. Até 27 está tudo bem. Entre 27 e 30, sobrepeso. Metade da nossa população brasileira já tem sobrepeso. Metade da população. É muita coisa. E acima de 30 já é obesidade. Entendi. Então, aqueles números que a gente viu, né, questão da obesidade mesmo, é essa pessoa que o sobrepeso já passou, gente. Realmente, obesidade é um caso mais grave mesmo, Isso, né, doutora? Com certeza. E o que é essa obesidade, quais os problemas que podem vir juntos, né, com a obesidade? A obesidade, ela é um dos pilares da doença cardiovascular. O que mais mata o cidadão mundial? Não só no Brasil, em qualquer lugar, é o acidente vascular cerebral, o derrame cerebral, que é uma das doenças cardiovasculares, certo? E por trás da doença cardiovascular está a obesidade. A obesidade predispõe a diabetes tipo 2, que é uma epidemia também, aumentou muito os números nos últimos anos, a pressão alta, a hipertensão, a obesidade predispõe a esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado. Atualmente, os números de cirrose hepática são maiores por acúmulo de gordura no fígado do que por excesso de álcool, por exemplo, etilismo, alcoólatra, né? Então, essas doenças, doença renal crônica, que leva a hemodiálise, são vários problemas de saúde, cuja a base, o pilar, é o excesso de peso. A gente continua conversando com a doutora Leandra Negreto, que é endocrinologista, está aqui com a gente. E a gente agora tem uma dúvida, na verdade, de pessoal que está ligando aqui para o nosso call center, o call center da AFIP, Associação Filhos do Pai Eterno. O pessoal participa bastante todos os dias e hoje não é diferente. A Ana Lídia está lá para falar para a gente que dúvida é essa por aí, Ana?
Isso, Marina. Nossa dúvida vem do sul do Brasil, de Ponta Grossa, no Paraná, e é da Ana Paula Teodoro. Ela diz o seguinte: além da alimentação, existe algum outro motivo para ela não conseguir emagrecer, doutora? Tá aí então, gente. A alimentação a gente sabe que é a base, né, praticamente. Mas existem alguns motivos também que fogem aí desse controle só de alimentação, doutora Leandra? Bom, existe sim, e esse faz parte de um dos fatores pelos quais o endocrinologista deve ser procurado. O endocrinologista é o médico especialista em hormônios, ele deve procurar se há um desbalanço hormonal, por exemplo, uma doença em que há uma secreção inapropriada de cortisol, que é a síndrome de Cushing, ela é uma doença rara. Algumas alterações da tireoide podem predispor a um pequeno ganho de peso, é um mito que o hipotireoidismo, por exemplo, causa obesidade, isso tem que ser bem explicado, tá? Às vezes o paciente fala, eu tenho tireoide e eu tô obeso, não. Acaba usando como desculpa, não é que é bem vezes, desculpa, né? Isso pode colaborar para um pequeno ganho de peso e esse ser um gatilho para a pessoa, às vezes, desregrar na alimentação, Entendi. se tornar mais inativa. Mas, a rigor, se a paciente de Ponta Grossa tem essa dúvida, é aconselhável que ela procure um endocrinologista ou um clínico geral que faça um check-up desses hormônios, ver se não está havendo algum excesso ou alguma deficiência hormonal envolvida. Certo, obrigada, doutora. Tati, tem pergunta aí no nosso Instagram, né? Temos Edinaldo Mascarenhas, que super participa aqui com a gente todos os dias. Um abraço, Edinaldo. Ele quer saber quais os conselhos para evitar o efeito sanfona na luta de quem tem obesidade, que às vezes vai e volta, vai e volta no peso. Essa pergunta do Edinaldo é muito relevante e é muito recorrente no nosso dia a dia do endocrinologista. O efeito sanfona, todos estamos sujeitos. A gente foge dele na medida que conseguimos fazer medidas próximas da nossa personalidade. Por exemplo, tem pessoas que querem mudar os seus hábitos e vão para um extremo. Param de comer completamente carboidrato, exorcizam um determinado alimento que para ele tem um significado afetivo muito grande. Inexoravelmente ele vai incutir no erro. Daqui a pouco ele não vai conseguir levar isso adiante. Vai fazer uma atividade física e faz algo que é muito diferente do que ele gosta. Então, em suma, fazer atividade física que você goste, que você se identifique e numa frequência, não fazer demais e depois não conseguir, acabar se machucando, se lesionando, fazendo algo próximo do seu dia a dia. Da alimentação não é diferente. Se você tem muito apreço por determinados alimentos, não corte eles completamente da sua dieta. Tente diminuir essa ingesta, mas não cortar completamente. Fazer uma alimentação com bom senso, diminuindo um pouco algumas quantidades, mas não cortando completamente e fazendo esse processo mais prazeroso, para que isso consiga ser algo perene, duradouro e não, eu vou emagrecer para um evento, para um casamento, daqui a pouco faço muita restrição alimentar e daqui a pouco não consigo levar isso adiante. Exageros, né? Exagero. Levar ao pé da letra determinadas coisas, principalmente difundidas na internet, que não são informações sérias. A pessoa pode perder peso, perder muita massa magra. E às vezes até bem rápido, né? Perde rápido, perde muita massa magra e sem massa magra o metabolismo abaixa muito. Daqui a pouco essa pessoa ganha o dobro, que é o que a gente vê E às vezes muito. as pessoas confundem, né? A perda de líquidos com perda de peso. Com certeza. Perder líquido, às vezes você perde rapidão, mas daqui a pouco ele volta tudo, né? Justamente. Isso que a Tati pontuou é muito importante. Por quê? Para que se perca, por exemplo, 1 quilo de gordura, deve-se queimar cerca de 7.000 calorias. Então, se você perdeu 2 quilos em 2 dias, você não queimou 14.000 calorias de 2 dias para cá. Então, provavelmente, o que está envolvido ali é muito mais perda de líquido, tá? E isso tem que ser controlado, principalmente na ingesta hídrica, ainda mais com esse tempo seco que a gente está exposto. Então, beber bastante líquido para você não se iludir que está perdendo peso e acabar se desidratando. Que aí vem outros problemas Vem de outros saúde, problemas envolvidos. Tá, e a gente volta lá para o call center, que a gente tem mais perguntas por lá, e quem traz para a gente é a Ana Lídia. Com você, Ana. Oi, Marina. Oi, doutor. Oi, Tati. A pergunta agora é da Madalena Silva, de Itu, São Paulo. Ela diz o seguinte: como identificar quando a obesidade é causada por distúrbios, por problemas psicológicos?
Tá aí, então, a doutora falou um pouquinho sobre os distúrbios hormonais, né, que tem que ser feito, né, realmente exames e tudo mais. Existe também essa questão de distúrbio mental mesmo, e de uma questão emocional da pessoa, doutora? Certamente. Essa pergunta também é muito pertinente, porque a gente está vivendo um momento que todas as informações são muito aceleradas, a cobrança profissional é muito grande, a carga que a gente tem que carregar emocional nunca foi tão grande quanto é atualmente. E a saúde mental reflete muito na nossa alimentação, nos nossos hábitos como um todo. Então, como que você vai identificar isso? Procure observar as suas ações, o seu comportamento, se você está tendo explosões emocionais, se você está tendo comportamentos compulsivos. Às vezes, ao longo do dia, você tem uma alimentação até relativamente regrada, mas à noite começa a pensar nos problemas, nas demandas do trabalho, nas demandas afetivas, e essa sobrecarga faz com que você acabe comendo demais. Ou fugindo das atividades físicas, ficando muito reclusa. Comece a observar o seu comportamento. Opa, eu não era assim. Eu ganhei tantos quilos em tanto tempo. O que será que no meu comportamento mudou? Procure, às vezes, uma pessoa mais próxima, que você tenha um pouco mais de intimidade para fazer essa consulta de forma muito tranquila. E se você perceber, opa, eu não estou conseguindo controlar os meus sentimentos, a minha ansiedade, estou muito chorosa, é a hora de procurar ajuda profissional. Um psicólogo, um psiquiatra, ou o seu próprio médico mesmo, médico de família, o médico mais próximo de você, que às vezes já até te conhece e vai saber te identificar e te orientar. O endocrinologista também é capaz de contornar essas demandas afetivas com algumas medicações. Certo. Doutora Leandra, em relação à quantidade de calorias, a gente sabe que cada pessoa tem um biotipo diferente, tem a questão da idade. Não é possível, né, taxar tantas calorias, mas assim, tem aquele número assim, fala assim, olha, a pessoa que consome tantas calorias por dia, essa a gente já vê que tem um exagero. Já é um alarme, assim, podemos dizer dessa forma ou não? Olha, ou realmente é muito relativo em relação a cada biotipo, cada pessoa? É muito relativo, tá? É muito relativo com a sua genética, que existe o magro de ruim, come de tudo e não ganha peso. Também queria ser assim, gente. Todo mundo queria. Por isso, não é mais essa a minha realidade. Não é essa a realidade, mas também, né, Tati, com comida maravilhosa que você faz. Mas assim, esse número mágico, ele cada dia é mais questionado, tá? Não existe, caiu por terra essa questão, né? Não existe um ideal. Caiu por terra essa questão de ficar contando calorias, até porque isso é muito chato. Você levar a sua vida o tempo todo olhando o rótulo, contando, colocando em aplicativo, daqui a pouco você vai cair no efeito sanfona, você vai se cansar disso na sua rotina. Então, o que a gente prega é o seguinte, observar, opa, eu já tive um peso legal numa determinada época da minha vida. Como é que era a minha alimentação naquela época? Coisa simples, gente, é você ter o bom senso de imaginar como é que era, tentar lembrar e tentar procurar aquele padrão, certo? Por exemplo, o endocrinologista não prescreve dieta a rigor, porque a gente não tem essa formação. Quem faz dieta é a nutricionista, o profissional nutricionista, e também o médico nutrólogo. Então, o que a gente orienta? Procurar não repetir almoço. Nossa, mas está muito gostoso. Opa, vamos deixar essa para repetir numa data comemorativa. Se você repete todos os dias, opa, não está legal, certo? Almoço, jantar, fazer alimentações menos copiosas, menos muito grandes em volume. Tá? Fazer alimentações com mais bom senso, com quantidades adequadas, com variação de cores e tudo. E não ficar contando caloria, porque isso, daqui a pouco você não consegue levar isso adiante. Acho que a gente tem pergunta das ruas aqui de Goiânia. A gente tem o nosso repórter Wilker, que foi conversar com as pessoas e ver quais são as dúvidas ali que normalmente acontecem. Vamos conferir uma agora. Eu gostaria de saber se o adoçante, a fritura, se é bom para acabar a obesidade, porque eu não como fritura, eu evito arroz, eu evito macarrão, eu evito tudo que tem massa, farinha branca e evito e tomo adoçante. Eu quero saber se é normal, se é certo eu continuar tomando adoçante. Tá aí então a questão do adoçante, ela evita tudo, ela parece, evita tudo, ela tá evitando legal. Então, o que ela falou, né, que ela evita farinha branca, ótimo. Porque a farinha branca tirou quase tudo que a deixava mais integral, certo? E os alimentos integrais são os aliados na perda de peso. Ela falou do macarrão também, tentar substituir por macarrão integral. O adoçante.
O adoçante, ele dá o dulçor, ele dá o paladar doce sem a caloria da sacarose, do açúcar. Então, ele é bem-vindo sim, só que tudo com moderação. Sem tá? exagero. Existem algumas coisas na internet que não são lá bem interpretadas, Confiáveis também, né? que o aspartame, que é aquele adoçante mais antigo, o primeiro a surgir, daria câncer. Como é que foi feito esse estudo? Eles deram uma quantidade absurda de aspartame para ratos, tá? E não é o que a gente faz no dia a dia. A gente coloca no café, pode colocar suco, adoçante né? no suco, alguma coisa assim. E, numa quantidade muito menor, ela é considerada segura. Hoje em dia, nós temos adoçantes naturais, stevia, xilitol, porém com um preço não muito convidativo. Então, você vai tentar usar o adoçante de maneira que não te priva de tudo. Por exemplo, eu quero comer um bolo que a minha avó faz, que fulano faz. Pode comer com açúcar mesmo, se você não tiver diabetes e tudo mais, ou se o seu diabetes não estiver descontrolado. Mas com parcimônia, vamos com calma. E o adoçante também não exagerar. Tem gente que vai colocar o adoçante no suco e aperta o adoçante. São algumas gotinhas. Tá certo, então certo. tá. Doutora Leandra Negreto, muito obrigada por ter Eu que vindo agradeço. participar com a gente, viu? Eu que agradeço.